Muito bem, hoje estamos com Esfera Pública, direto de São Miguel das Missões, um programa especial com um convidado muito especial. O ex-presidente Lula está em caravana pelo Rio Grande do Sul e que nos concede esta entrevista aqui num palco importantíssimo, que é o palco do início da história do Rio Grande do Sul. Presidente Lula, bom dia e é um prazer recebê-lo aqui e poder conversar com o senhor. Gostaria de começar pela seguinte pergunta: o que representa para o senhor visitar lugares do Rio Grande do Sul como São Borja e São Miguel? São Borja, pelas razões que a gente sabe, é terra de Getúlio Vargas, de João Goulart. O senhor, neste momento complexo da sua vida e do Brasil, se vê cada vez mais como uma pessoa, um personagem político que pode ser comparado até pelas vicissitudes da vida com Getúlio e Jango? Ô Jeremy, primeiro, bom dia Taline, bom dia ouvinte da Rádio Guaíba. Eu quero te dizer que é uma alegria poder estar conversando com vocês outra vez e discutindo os problemas do Brasil, do Rio Grande do Sul e do mundo, porque hoje o mundo está muito menor do que era 50 anos atrás. Olha, quando nós decidimos fazer a caravana para o sul do país, a gente já tinha feito o Nordeste, já tinha feito Minas Gerais, já tinha feito uma parte de São Paulo, tinha feito o Rio de Janeiro. Falta o norte do país e falta o centro-oeste do país. E por que eu escolhi essa região toda da caravana, que é a região com menos densidade demográfica? Só para demonstrar que não é uma caravana com objetivo eleitoral, senão eu preferia ficar lá em Monte Alegre, lá em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, onde tem a concentração de eleitores. Primeiro nós queríamos prestar uma homenagem ao Getúlio Vargas, ao Jango e ao Brizola, simbolizando o trabalhismo nesse país. Porque quando você conhece a história do movimento sindical, quando você conhece a história da evolução das conquistas dos trabalhadores, isso está umbilicalmente ligado à trajetória de Getúlio Vargas. Porque não foi fácil, em 1932, decretar que todo mundo tinha que ter carteira profissional assinada. Era quase que acabar com a escravidão outra vez. Não foi fácil você fazer a consolidação da lei do trabalho, tirando o trabalhador da escravidão ou da semi-escravidão para dar a ele cidadania, se bem que muitos empresários até hoje não resistem aos trabalhadores em carteira profissional. O Fernando Henrique Cardoso, quando tomou posse, disse que ia acabar com a era Vargas e não teve coragem de acabar. E somente um presidente sem voto, golpista, teria coragem de fazer o que fez o Temer agora, de rasgar praticamente a CLT e deixar os trabalhadores à mercê de uma relação leonina. Porque é um trabalhador direto com o empresário e a chance do trabalhador individualmente é muito ruim, e ainda com a perspectiva de consolidar o trabalho intermitente. Então a minha ideia de vir a São Borja era a gente prestar uma homenagem ao Getúlio, ao Jango e ao Brizola. E a minha ideia de ir a Santana do Livramento e a Rivera era que há muito tempo se tenta fazer um livro entre eu e o Pepe Mujica. E nunca foi possível porque eu não podia vir ao Brasil ou porque eu não podia ir no Uruguai. Então eu tive a ideia de ir a Livramento, chamar o companheiro Pepe Mujica e a gente sentar naquela praça onde divide Brasil e Uruguai e a gente fazer uma conversa. Só que não foi possível, primeiro porque eu não sou um animador de auditório. Segundo porque tinha muita gente gritando em volta, muita gente, a gente não consegue, não tinha sequer um roteiro pré-estabelecido para a gente fazer. Mas é fantástico você poder discutir o Mercosul, a Unasul, a relação do Brasil com seus países fronteiriços. E o Pepe Mujica é a pessoa mais interessante, né? Você sabe que eu sou um admirador do Pepe Mujica de graça, ele não precisa fazer nada para mim. Ele, um homem que ficou 14 anos preso, dos 14 anos, 7 numa solitária, separado da mulher, e tem a alma boa que ele tem. Ele é um ser humano muito especial. E é assim que eu trato o Pepe Mujica. Aí depois eu não poderia vir ao Rio Grande do Sul e não ir a Bagé. E não é Bagé, porque a última vez que eu fui a Bagé, nós fizemos um ato público com mais de 40 mil pessoas para criar a Unipampas, que hoje tem 11 campos espalhados pelo estado.
Era quase que uma coisa simbólica, não estava previsto como isso, nada. Era fazer uma visita. Lamentavelmente, o Ministério Público, ultrapassando os limites para qual ele foi criado, foi ao reitor e fez uma série de imposições ao reitor, ameaças ao reitor, ferindo a autonomia da universidade, e criou um medo, criou um pânico. Quando nós chegamos lá, sabe, estava todo mundo apavorado. O reitor foi para um lado, o vice-reitor foi para o outro reitor foi não sei para onde, os professores desapareceram, levaram a gente para um laboratório e não tinha ninguém para explicar para a gente o que era aquele laboratório. Isso foi muito constrangedor. Eu não esperava esse clima. Eu não esperava que essa região tivesse alguém que se dotasse de dono da região e impedisse que um ex-presidente da República, ou melhor, 2 ex-presidentes da República, 7 deputados federais, vários deputados estaduais, 2 ex-governadores de estado pudessem fazer uma simples visita à universidade. Era justamente aí que eu queria chegar, presidente. O senhor mencionou toda a simbologia e importância dos locais que vocês escolheram para integrarem esse roteiro na região sul. O senhor estava preparado para a reação que o senhor vem enfrentando, que não é só de apoio, mas também muito proporcionalmente também uma reação crítica? E acho que, pelo que eu conversei hoje pela manhã com pessoas que integram a sua comitiva, até de ódio. O ódio, Thalini, o ódio é uma coisa que está disseminada no país desde 2013 e muito mais depois da campanha do Aécio contra Dilma. Mas aí eu queria, antes de falar, responder ainda a pergunta do Juremir com relação a Getúlio. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não fico me analisando a minha importância político-histórica, ou seja, eu apenas me considero um cidadão que cresceu politicamente na medida em que foi crescendo a consciência política dos trabalhadores brasileiros. Eu a vida inteira afirmei, eu sou o resultado da consciência política dos trabalhadores. Na hora que ele evolui, eu evoluo. Na hora se ele evoluir, eu certamente vou ficar estagnado, porque a razão de eu fazer política é fazer com que as pessoas de baixo, as pessoas que nunca foram sujeitos da história, comecem a se pensar, sabe, tendo mais poder, decidindo, interferindo, propondo e fazendo. Então, eu acho, veja, eu nasci no movimento sindical criticando Getúlio. A minha história não é de apoio ao Getúlio, a minha história é crítica à cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini, que é a estrutura sindical brasileira. Tá? E eu fui conhecendo a história. A última biografia que eu li do Lira Neto é extraordinária, foi a mais bela biografia do Getúlio que eu vi. E eu então disse à minha consciência, eu tenho que fazer uma autocrítica na visão que eu tinha do Getúlio, sem esquecer o lado ditador, sem esquecer o lado autoritário, mas esquecendo a simbologia do Getúlio em algumas coisas que não se esperava que um representante da burguesia pudesse fazer, e ele fez. E sobretudo depois da volta dele, sabe, em 50, que foi uma coisa em que ele mostrou ter vocação para construir um Estado forte, um Estado produtivo, um Estado com empresa que pudesse interferir na economia. E aí, querida Thalini, tem um problema que é o seguinte, eu a vida inteira tive movimentos contra, no movimento sindical, no PT, eu sempre tive quase que uma totalidade da imprensa me criticando, eu nunca reclamei porque política é isso mesmo. Agora, o que eu não imaginava, veja, é que se as pessoas estivessem na rua protestando, gritando, xingando, eu já fiz isso tantas vezes contra os outros, então eu não posso achar ruim que alguém faça contra mim. Nós vamos estar em eleições, tem um monte de candidato aí, cada um quer seu espaço. O que eu achei afronta eram as pessoas se dotarem do direito de achar que você não pode entrar numa cidade. Ou seja, meia dúzia de fazendeiros, sabe, junto com os jovens, sabe, do agronegócio, acharem que pode impedir dois presidentes, 2 governadores de estado, 7 deputados entrar na cidade.
A elite brasileira e a gaúcha também é uma elite mal agradecida em relação ao senhor, na medida em que, quando a gente olha os dados, a elite não poderia se queixar muito, ela ganhou muito dinheiro durante os seus governos. Ô Juremir, é que eu não faço política esperando agradecimento. Eu faço política para cumprir um programa para atender a sociedade do estado, da cidade ou do país. Eu falo sem medo de errar, sem nenhum número na mão. Nunca teve na história do país, momento em que o Rio Grande do Sul recebeu tantos recursos federais como em 12 anos do PT. Não tem na história do estado do Rio Grande do Sul, que teve Getúlio governando por 30 anos, por 15 anos, depois mais 4, momento em que o estado do Rio Grande do Sul recebeu investimento para cuidar do mais pobre, investimento para a educação, investimento para a infraestrutura, investimento para ajudar o estado a se desenvolver. Eu falo sem número, estou aqui, estou nu diante de vocês dois. Mas você é historiador, você pode pesquisar, pode pegar todos os presidentes da República, até o Médici, que era de Bagé e que era presidente autoritário, se ele conseguiu colocar nesse estado 10% do que eu e a Dilma colocamos. A indústria cresceu, o estado cresceu, a economia cresceu, os empregos cresceram. Ô Juremir, você não tem noção da profunda indignação que eu tenho de saber o esforço que nós fizemos para recuperar a indústria naval brasileira. Nós não tínhamos mais engenheiro naval nesse país, nós aceitamos o desafio de recuperar, saímos de 2.600 trabalhadores, porque, Taline, na década de 50, a indústria naval brasileira era a segunda do mundo. A partir dos anos 70 acabou. Você encontrava metalúrgico de estaleiro vendendo refrigerante e cerveja com isopor na cabeça. Sabe? E nós assumimos um desafio de recuperar. Ela estava com 82 mil trabalhadores. Aqui o Porto de Rio Grande estava com 24 mil trabalhadores. Eles acabaram de destruir, desmontar uma sonda para mandar fazer na China ou na Coreia. Será que essa gente não pensa no país? Será que essa gente não pensa na qualificação do povo? Será que essa gente não pensa no aprendizado científico e tecnológico que pode garantir uma indústria como essa? A gente não tinha mais soldador. Taline, quando nós começamos a fazer os navios, naquela pressa de fazer os navios, muita gente que cortava cana, que nunca tinha visto um eletrodo, foi fazer um curso de soldador, Juremir. Essas pessoas foram trabalhar e sabe que a solda de navio é uma solda muito especial. O cara tem que ser craque, ou seja, como se fosse bola de ouro. Sabe o que aconteceu? Nós começamos a trazer brasileiros que estavam no Japão trabalhando na indústria naval para soldar os cascos do navio. O maior orgulho que eu tinha foi ir a Recife e ter um monte de brasileiros dizendo: eu voltei do Japão depois de 4 anos, depois de 3 anos, e é com muito orgulho que eu venho aqui. Está acabando, gente. Acabando em nome do quê? O Brasil não é da Petrobras, é a Petrobras que é do Brasil. Não pode haver uma inversão de valores. Às vezes você compra um produto por 50 milhões de dólares a mais, mas o que você deixou de gerar emprego, o que você deixou de receber de imposto, o que você deixou de receber de conhecimento tecnológico, sabe? O que você gerou de possibilidade de emprego em empresas fornecedoras, compensa a gente fazer aqui. Então é por isso, Juremir, que eu fico profundamente magoado, ressentido, porque esse Brasil está perdendo a autoestima. Se tinha uma coisa que eu tinha orgulho, é recuperar a autoestima desse país. O país, em 2009, esse país era o país mais otimista do mundo e era o povo mais alegre do mundo. Cadê a nossa alegria? Cadê o nosso otimismo? A gente anestesiou a sociedade, ela foi anestesiada, inventaram todas as mentiras contra a Dilma, tiraram a pedalada, fizeram o impeachment da Dilma, prometendo melhorar. Cadê a melhora? É vender o Estado brasileiro? É jogar fora a nossa soberania? É perder a respeitabilidade internacional? Não, isso não é. Isso não é um país soberano, meu filho. Isso não é um país, lamentavelmente, isso me dá indignação. Sabe, não me dá raiva porque na minha idade, Taline,
eu dou conselho para as pessoas: não fique mais com raiva, porque a raiva dá azia, dá refluxo, sabe? Você tem que, às vezes, brigar sem ter ódio. E é por isso que eu estou brigando, Jeremy. É por isso que eu sou teimoso. E eu quero dizer todo dia: quer recuperar o Brasil? Pare de fazer corte. Guerra fiscal aqui acabou com esse Estado. Esse Estado era vendido como a obra-prima desse país. Era o Estado chique do Brasil, as pessoas mais evoluídas e tal. O que aconteceu com esse Estado? O Estado mais politizado do Brasil? Eu acho que o Rio Grande do Sul hoje está muito conservador. Não sempre fomos conservadores, presidente? O quê? O Rio Grande do Sul não sempre foi um Estado conservador? É que eu só conheci o Rio Grande do Sul em 1975. Depois que eu li alguma coisa sobre a Guerra Farroupilha, depois que eu li alguma coisa sobre as lutas no Rio Grande do Sul, eu começo a perceber, sabe, que esse povo tem muitas virtudes, mas também tem muitos defeitos, como tem no Brasil inteiro. Mas acontece que esse povo é um Estado que teve acesso à educação primeiro que o restante do Brasil. Uma vez perguntaram para mim, na campanha de 82, qual é a diferença entre São Paulo e o Rio Grande do Sul? Eu dizia: a diferença é que São Paulo teve Getúlio, teve Jango e teve Brizola. E São Paulo teve Adhemar de Barro, Jânio Quadros e Maluf. Essa é uma diferença fundamental para a gente mostrar a qualidade política de um Estado, né? Mas agora eu estou vendo que tem mais ódio disseminado. Uns meninos ontem tentaram impedir que a gente entrasse em São Borja como se fosse o dono. Hoje eu vi que tem uma nota dos empresários dizendo: nós tentamos evitar porque nós não queremos antecipação de campanha. Quero fazer um registro aqui, presidente Lula, porque não é todo dia que num programa da Rádio Guaíba a gente tem, aqui no espaço do programa, 2 presidentes da República. Presidente Lula, presidente Dilma Rousseff. Não é coisa pouca para um programa de rádio, Thalini Opitz. É peso pesado. Aliás, estamos com os 2 presidentes, nos acompanha aqui também o presidente estadual do PT, e também o pré-candidato do partido, Palácio Piratini Miguel Gutierrez. Sim, vamos providenciar aqui uma cadeira para colocar a presidente Dilma aqui ao lado aqui também, porque para nós é um momento, jornalisticamente falando, muito importante. Thalini. Agora, presidente Lula, não podemos deixar de falar, hoje à tarde, um episódio importante. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, marcou o julgamento do seu habeas corpus preventivo para hoje à tarde. É um julgamento específico, não é do processo da segunda instância como um todo, portanto não com repercussão geral, mas pode ser sim um divisor de águas, principalmente porque também já está marcado para a próxima segunda-feira o julgamento dos embargos declaratórios no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. A sua expectativa, presidente? Ô, Thalini, eu na verdade, a única coisa que eu quero desse processo é que alguma instância superior, ou seja, o STJ em algum momento, ou seja, o Superior Tribunal Federal, julgue o mérito do processo. Eu não posso aceitar o conjunto de mentiras que foi montado para tentar condenar o Lula. Veja, primeiro, toda a peça do Moro se baseia numa notícia mentirosa do jornal o Globo. Por conta dessa notícia mentirosa do jornal o Globo, que eu era dono de um apartamento, que eu não sou, a Polícia Federal abriu um inquérito. A Polícia Federal fez um inquérito mentiroso e mandou para o Ministério Público. O Ministério Público da Lava Jato fez uma denúncia mentirosa e mandou para o Moro. O Moro aceitou a mentira da polícia e do Ministério Público e deu uma sentença mentirosa. E veio para o TRF4 e eles deram uma decisão mentirosa. Eu já tenho 72 anos, tenho pelo menos 54 anos de luta nesse país. Não posso admitir que se construa uma farsa, uma mentira para tentar me condenar, para tentar me julgar. Veja, primeiro que aquele menino, aquele tal de Dallagnol, ele deveria ter sido exonerado quando ele contou a mentira do PowerPoint.
Você não pode ter uma pessoa sarcástica que vá para a televisão, fale 1h30 dizendo: olha, o PT foi criado para ser organização criminosa, o Lula é a figura mais importante, ele é o chefe, então o Lula criou o PT para roubar o Brasil. E aí tenta julgar a indicação de ministro, a indicação de diretor, de funcionário, que é prerrogativa da presidência da República e prerrogativa do Conselho das Empresas. Tá? Pois bem, essa narrativa mentirosa poderia ser refutada pelo Moro, mas eles precisavam me levar para a Lava Jato, porque senão não tinha sentido o processo contra mim. E o que eles fizeram? Uma outra aberração, Juremi. Eles inventaram uma offshore do Panamá, que estava ligada ao AF, portanto ligada à Petrobras. Prenderam a dona de um apartamento perto do suposto apartamento do Lula, né? Aí descobriram que a offshore do Panamá era dona do triplex da Globo em Paraty e dona do helicóptero da Globo. Em 5 dias desapareceu essa offshore, soltaram a moça e me deixaram na Lava Jato. Eu não poderia ter ido para a Lava Jato, porque o processo é em São Paulo. E na sentença, no nosso recurso, o Moro reconhece: eu nunca disse que o apartamento é dele e nunca disse que tinha dinheiro da Petrobras. Então por que ele me condenou? Eu disse para ele no meu primeiro depoimento, vocês devem ter assistido, eu disse: ô Moro, você está condenado a me condenar. Sabe por quê? Porque houve uma mentira tão grande e vocês compartilharam a mentira que vocês não têm como sair, porque a Globo vai bater em vocês. O tempo de vocês é o tempo de mentira da Globo. A hora que a Globo parar de dar sustentação a vocês, vocês vão voltar a ser anônimos outra vez, como foi o juiz que julgou a Operação Mão Limpa da Itália. Então eu não posso aceitar. Então, Thalini, eu estou muito tranquilo, sabe? Eu tô com a tranquilidade dos inocentes e eles estão com a intranquilidade dos culpados, porque eles sabem que montaram uma farsa para tentar me condenar. Ora, por que me condenar? Na verdade, eles não estão julgando o Lula, eles estão julgando o governo do Lula e o governo da Dilma. Eles estão julgando a ascensão social das pessoas, é o jeito da gente fazer política. Porque um cidadão que passou a vida inteira dele, se formou em Direito, depois passou 3 anos se preparando para um concurso sustentado pelo pai, empinando papagaio na frente do ventilador, jogando bolinha de gude no carpete, ora, vim fazer o julgamento que ele fez, mentiroso a meu respeito, como é que eu posso me calar? Como é que eu posso ficar quieto? E eu ainda acredito na justiça, e por isso eu estou tranquilo. Se não vai ser hoje, vai ser daqui a algum tempo, mas eu quero provar. Juremi, já tenho 72 anos, eu de vez em quando brinco comigo mesmo para me dar prazer, eu falo: se é verdade que já nasceu o ser humano que vai viver 120 anos, quem sabe não seja eu. Então é com essa crença e esse otimismo que eu quero viver para poder provar a minha honra e fazer essa gente serem julgadas pela opinião pública, porque não é possível. Você sabe quantas horas de Jornal Nacional eu tenho contra mim, Thalini? 60 horas de Jornal Nacional. Sabe quantas capas de revista? 70 capas de revista contra mim. Sabe quantas páginas de jornais? Milhares. Sabe quantas entrevistas de rádio? Milhares. E eu sobrevivi. Sobrevivi porque eu tenho uma relação de honestidade com esse povo. Esse povo sabe que eu não minto olhando no meu olho. Presidente, justamente sobre isso, já que nós começamos falando de Getúlio, de Jango, Getúlio foi empurrado para o suicídio, o Jango foi derrubado. O senhor entende que o que foi reservado ao senhor num processo semelhante seria a prisão? O senhor, eu sei que já lhe perguntaram, mas infelizmente faz parte do ofício, o senhor teme a prisão? Tem uma coisa que eu já fiz um discurso uma vez, em 2005, eu estava discutindo e eu falei para uma plenária de empresários, sindicalistas, que eu, primeiro, não tenho a vocação do Getúlio, eu não vou me matar. Não vou me matar. Segundo, não tenho a vocação do João Goulart, não vou sair do Brasil. Eu vou ficar aqui dentro. Vou ficar dentro do Brasil. Aliás, eu estou indo para Curitiba. A minha caravana começou aqui, mas ela vai terminar em Curitiba. Tem gente que fala: por que você não vai para a embaixada? Por que você não... Eu estava pertinho do Uruguai, era só ir comprar um uísque do lado do Uruguai. Eu já estava dentro do Uruguai. Não,
Não, eu não tenho essa vocação, eu sou brasileiro, sabe? Eu vou terminar minha caravana dia 28 lá em Curitiba, na Boca Maldita. Se quiserem tomar uma decisão, tomem. Eu não estou acima da lei. O que eu quero é a chance de ver o mérito do meu processo ser julgado. Porque eu não posso aceitar nesse país que depois de 4 anos de investigação, depois de invadir a minha casa com um monte de policial com máquina fotográfica grudada no peito, depois que acharam dólar, ouro, não sei aonde, na casa do Sérgio Cabral e Jorge, depois que acharam mala de dinheiro na casa do Gedel, depois que acharam dinheiro na Suíça do Nussmann, já futucaram a minha vida para tudo quanto é lado, desde 2005, e não acharam nada, peço desculpas ao povo. Entraram na minha casa, abriram o meu fogão, abriram a televisão, levantaram o meu colchão, tiraram fotografia, não acharam nada. Aliás, eu acho que eles ajudaram a matar a Marisa. Aliás, eu acho que a Marisa, sabe, piorou. Ela perdeu o prazer pela vida depois que ela viu invadir a casa dela. E tentar dizer que a Marisa participava de uma quadrilha, que a Marisa lavava dinheiro, só se fosse o dinheiro que tivesse no meu bolso, que ela podia lavar. Então é por conta dessa injustiça que eu resolvi brigar. Eu sei que tem político corrupto que nessa hora que começa a aparecer denúncia, enfia o rabo no meio das pernas e fala, eu vou submerge, sabe? E não aparece mais, tira até férias. Não, eu não tenho do que me envergonhar, não tenho por que mentir e eu quero enfrentar de cara erguida. Querem me condenar, tudo tem um preço na vida. Tudo tem um preço. A dizer que eu quero ser preso, não. Eu gosto da liberdade. Quando eu saí da DOPS em 1980, que eu estava preso, eu tinha um monte de passarinho numa gaiola. Aí eu voltei e falei, Marisa, estava na coisa, daqui para frente não tem mais passarinho preso aqui. Ah, mas ele vai morrer se você soltar. Eu prefiro que ele morra em liberdade do que ficar aqui na gaiola cantando para mim. E eu sou um cara que vou brigar muito. Eu vou brigar muito. Seria mais fácil para eles me derrotarem. A Globo poderia lançar o Luciano Huck, o Faustão, Ana Maria Braga, o artista principal da novela, o João Roberto. Poderia lançar qualquer um contra mim. Poderia adotar o Bolsonaro, o Alckmin, sei lá quem. O que eu não aceito a ideia é tentar construir uma mentira para destruir a minha imagem. A minha imagem junto ao povo é uma coisa que eu prezo. Eu, em 1978, quando a imprensa me perguntava, Lula, você tem medo de alguma coisa? Eu dizia, a única coisa que eu tenho medo é mentir para o povo trabalhador. É a única coisa que me causava medo, era não poder cumprir os compromissos que eu tinha com ele. E por conta disso, meu caro Juremi, minha cara Thalina, eu vou até o inferno, porque o céu já está garantido para mim que eu sou um homem bom, sabe? Mas eu vou às últimas consequências para provar que quem é culpado é quem está tentando me julgar. Agora, presidente, em relação à condenação específica que o senhor tem hoje sobre o apartamento triplex no Guarujá, é um dos processos com desfecho. Há outros que o senhor responde. Mais de 10. Mais de 10, entre eles do sítio de Atibaia. O senhor acredita, com base na sua narrativa, que isso tudo vem sendo feito por setores da justiça, por setores da imprensa, para que o senhor não volte à presidência da República? E aí eu lhe faço uma pergunta. O senhor se considera eleitoralmente imbatível? Olha, você sabe que eu tenho processo por conta do Porto de Mariel em Cuba, eu tenho processo por conta da relação do Brasil com Angola, com Moçambique, com a Guiné Equatorial, sabe? Eu fiz 76 palestras depois que eu deixei a presidência da República. Aí quando foi 2011 eu parei, por causa que eu tive o câncer, eu fiquei praticamente um ano imobilizado. Depois eu voltei em 2013 e fiz umas palestras. É engraçado porque eu fiz palestras, todas gravadas, todas fotografadas, tudo discurso por escrito, está tudo com eles. Eles nunca tiveram um conferencista. Eu dizia, eu não sou conferencista nem sou consultor. Eu sou um contador de experiência de um governo bem-sucedido. E é para isso que eu me dispus a viajar o mundo. Era para mostrar que era possível a gente acabar com a pobreza. Porque acabando com a pobreza, a gente faz a economia crescer, a gente faz o dinheiro girar, a gente faz o comércio crescer, a gente gera emprego, emprego gera salário, salário gera consumo, consumo gera mais indústria, gera mais emprego e gera salário. É isso. Não precisa fazer um curso de economia para saber disso. Então, eu queria provar isso. Então, é a única explicação que eu tenho.
Eu tenho duas explicações. Eu não consegui entender até hoje a manifestação de 2013. Não consegui, porque eu nunca soube na vida que a Globo suspenderia a sua grade de novela para transmitir ao vivo uma passeada. Mas nem na morte do Dr. Roberto Marinho ela transmitiu ao vivo. A novela era sagrada. O nosso futebol começa quase 11 horas da noite por causa da novela. Aí eu fui conversar com o João Roberto Marinho. Eu fui contar com o João Roberto Marinho. Eu perguntei: João, me diga uma coisa. Que história é essa de vocês suspender a grade da novela para transmitir a passeata? Ah, presidente, é porque tinha um estado psicológico dentro da empresa e que todo mundo queria, os artistas reivindicaram, nós fizemos isso. Mas por que não fizeram nas diretas quando todo mundo queria também? Por que não fizeram na minha eleição quando eu ganhei? Por que não fizeram quando a primeira mulher, a Dilma, foi eleita presidente da República? Então, eu penso que eles determinaram o seguinte: olha, eu acho que eles começaram a ficar mais nervosos. Quando eu digo eles, vocês sabem, é a direita brasileira, a elite brasileira. Eles começaram a ficar nervosos, eles aceitaram a eleição da Dilma no primeiro momento, acharam que era possível criar uma discórdia entre a Dilma e começaram a criar, sabe, discurso. Eu disse para a Dilma: olha, primeiro, o dia que eu discordar dela, ela está certa, ela era presidente. Segundo, o sucesso dela seria o meu sucesso e o fracasso dela seria o meu fracasso. Para não deixar dúvida da minha relação com a Dilma. Tá? Para não deixar dúvida. Aí depois, quando eles perceberam que não iam conseguir fazer a Dilma, sabe, brigar comigo, eles resolveram então bater na Dilma. E aí foram impiedosos com a Dilma também. Bem, e eles viram a eleição do Haddad. A eleição do Haddad foi no dia da votação do Zé Disseu e do Genuíno. E o Haddad ganhou do Zé Serra. Aí eu acho que a elite brasileira, representada pelo Milênio, né? Pelo Milênio, que eu nem sei se existe mais, mas representada, tomou a decisão: nós não podemos, esse pessoal, quem queria governar 20 anos eram os tucanos, era o projeto do Sérgio Mota. Agora ver esses malucos do PT legalizar a vida de empregada doméstica, gerar 22 milhões de emprego, aumentar o salário de 12 anos consecutivos, aumentar o salário mínimo, fazer minha casa, minha vida subsidiada. Qual é o ódio que eles têm da Dilma? Que ela fez casa subsidiada para quem ganha até um salário mínimo, porque quem ganha até um não pode pagar R$400 por mês de aluguel. A gente tem que subsidiar mesmo. Esse é o dado concreto. Então passaram então a nos odiar, levar energia elétrica para 15 milhões de brasileiros de graça. Sabe, na verdade nós tiramos um monte de brasileiros das trevas que viviam no século XVIII. Então, meu caro, eu acho, Thalini, que ele fala: bom, se a gente não cuidar, porque eles imaginavam que a Dilma ia perder as eleições de 2014. Eu sei que a elite tucana já estava em Minas Gerais para festejar a vitória do Aécio, quando nós ganhamos. Aí eu acho que eles pensaram: pô, não dá. Agora, daqui a pouco começa esse tal de Lula querer voltar. Aí se esse cara ganha em 2018, sabe? E ele está muito jovem ainda, ele pode querer mais um mandato, aí nós temos que destruir agora. Então por isso eu acho que tudo isso é para evitar que o PT continue governando o Brasil. E o que deixa eles mais irados ainda, Thalini, pode pegar qualquer pesquisa de qualquer instituto aqui do Rio Grande do Sul e faça a pergunta: qual é o partido da sua admiração? Não vai aparecer PSDB, não vai aparecer PMDB, não vai aparecer PDT, não vai aparecer PP. Sabe qual é o partido que vai aparecer na pesquisa? O PT, com 20%. E não tem mais partido nesse país, porque o PT é o único partido político que funciona como partido político nesse país, é o PT. Mas, ironicamente, os candidatos tucanos à presidência da República ficam na frente nas eleições presidenciais do Rio Grande do Sul. Veja, no Acre também, nós nunca ganhamos eleição no Acre. São fenômenos, sabe, de comportamento do eleitorado que nós temos que respeitar. Nós não temos que ficar brigando com o eleitor. Nós temos que saber o que falta a gente fazer para que a gente possa ganhar a maioria dos votos. Eu acho que
não é por falta de políticas para o Estado, não é por falta de crescimento econômico do Estado, que ele cresceu no nosso período. Agora, nós temos uma situação em que os estados estão falidos. Eu não sei como é que alguém, sabe, o Rosseto vai querer ser candidato a governador, eu não sei como é que alguém quer ser governador no estado que não consegue pagar a folha de pagamento. Presidente, o tempo é curto? O seu tempo é curto? Não, eu estou aqui com o tempo. Eu estou com o tempo, meu caro. Podemos ficar 2 horas aqui, sem parar. Então, o senhor é que manda. Quero lhe fazer 2 perguntas, porque elas são importantes no contexto de tudo que tem acontecido. O senhor está expondo aqui como o senhor se sente perseguido por uma trama que combate os seus governos e os bons feitos do seu governo e dos governos da presidente Dilma. Muito foi atacada a sua família, dizendo que seus filhos enriqueceram durante seus períodos no governo. O que o senhor diz hoje em relação a isso, sobre tantos ataques aos seus familiares? Olha, é muito difícil, porque a gente aguenta qualquer burdoada nas nossas costas, mas quando a gente vê o envolvimento da família, isso pesa muito. Eu tenho 5 filhos, dos quais 4 estão desempregados. E tem um menino que tem a TV Play, e esse menino começou a ser perseguido pela Veja quando a TV Play começou a bater em pesquisa a MTV. Então contaram um monte de mentira. Eu tenho uma coisa que o Ricardo Couto narra num artigo. Eu estava no hospital sírio-libanês tratando do meu câncer quando eu soube que o Roberto Tívida estava no quarto. E como eu sei que ele me odiava, eu falei, vou dar uma tapinha de luva de pelico no Roberto Tívida, vou lá visitar ele. E fui eu e a Marida visitar, junto com o Dr. Calil e assistente do Dr. Calil. Quando eu cheguei no quarto do Roberto Tívida, o presidente, que honra recebê-lo aqui. Mas a sua esposa certamente não gosta de mim, porque eu contei uma mentira sobre o seu filho e não desmenti. Isso dito. No quarto, ele doente. Eu falei, doutor Roberto, eu não vim aqui para discutir o meu filho político, eu vim aqui só para lhe fazer uma visita de solidariedade. Sabe? Tchau, boa saúde e tal. Foi isso. O que me deixa indignado é que eu tenho filho que não trabalha já há algum tempo, eu ajudo, e porque quando fala que é filho do Lula, as pessoas não querem dar emprego. No PT eu não quero colocar para não ser nepotismo. Ô Juremir, eu nunca pedi para um vereador, para um prefeito, para um deputado federal, para um senador do PT que desse o emprego de um salário mínimo para o filho meu. Eu não posso viver dependendo de favor, porque eu sei o papel que eu tenho no PT. Agora, quando eu vejo contar mentiras, a filha do Lula é lobista, o filho do Lula é lobista, o filho do Lula não sei das contas. Gente, mas pelo amor de Deus, quando vocês falarem em prova de alguma coisa, o meu filho era dono da JBS. Você está lembrado? Colocaram na internet até a Exalc, que é a universidade lá em Piracicaba, com uma casa do meu filho. Outro dia mostraram um carro, um carro da Ferrari, sabe, todo pintado de amarelo, de ouro, é do filho do Lula. E você sabe que está cheio de canalha que pega uma matéria dessa e vai divulgando. Você não sabe o que eu tenho de ódio, é porque é o seguinte, essa gente, se eles sabem que é verdade o que eles falam de mim, eles podem me desmoralizar. Olha, você está lembrado de uma pergunta que eu fiz para o Moro? Eu falei, ô Moro, você já foi numa loja comprar sapato com a sua mulher? Ele falou, já. Eu falei, você já viu quantas caixas ela desce? Coloca o pezinho dentro do sapato e vai escolhendo 10 e não quer nenhum? Você acha que o dono da loja poderia abrir um processo contra ela porque ela colocou o pé e não levou o sapato? Olha, como é que você diz que o apartamento é meu porque você quer que ele seja meu? Tem que ter algum contrato, tem que ter algum recibo, tem que ter algum negócio feito. Ou no cartório de Santos, ou no cartório do inferno, tem que ter algum documento. Você não pode, sabe, por ilação dizer essas coisas. Mostra uma nota, mostra um recibo, mostra um contrato, mostra que eu dormi no apartamento meia hora, mostra que meus filhos foram lá. Eles não têm. Então eles passaram a me julgar por convicção. Porque como eles mentiram muito, não tem como voltar atrás.
Não tem como voltar atrás. Então, eu sinceramente estou indignado e estou muito tranquilo. Eu acho que eles ficam preocupados com a minha tranquilidade. Eu falei para o senhor em duas perguntas, uma sobre a sua família e outra é sobre as escolhas para o STF. Porque hoje, por exemplo, é um dia importantíssimo em que haverá finalmente o julgamento do seu habeas corpus preventivo. Talvez isso tenha uma repercussão geral. É possível até que se trate novamente da questão da presunção de inocência, prevista pela Constituição, eu tenho dito isso sempre, e não respeitado. Mas quando a gente vê os ministros do STF, presidente, que mais estão empenhados em defender a presunção de inocência, não são necessariamente aqueles indicados pelo senhor e pela presidente Dilma. Por exemplo, estão lá o Gilmar Mendes, está lá o decano do STF, Gilmar Mendes pode ser Mello. decisivo no julgamento do seu habeas hoje. Então, vocês escolheram mal os membros do STF que vocês puderam indicar? Ô Juremir e Italini, veja, eu não sei como é que a Dilma escolheu, porque cada um de nós tem um critério. A Dilma não é advogada, ela tem o ministro da Justiça, ela tem o advogado-geral da União, ela tem assessoria histórica dela, amigos advogados. Quando você recebe uma lista, muitas vezes você recebe uma lista pronta, que já vem com a assinatura de muita gente pedindo, sabe, pela pessoa. Aí você vai pedir para o teu ministro da Justiça investigar se aquela pessoa realmente é uma pessoa, sabe, que tem tamanho para ser ministro da Suprema Corte. Você vai conversar com o seu advogado, muitas vezes você consulta outras pessoas, sabe? Aí você indica, vai para o Senado faz o julgamento lá, analisa lá e indica. Ora, a gente não indica alguém para a Suprema Corte para ser favorável, gente. Nesse aspecto eu tenho muito orgulho de ser muito republicano. Eu indiquei todas as pessoas que eu indiquei, com exceção do Toffoli, sem conhecer. Sabe, desde o Joaquim ao Peluso, ao Brito. Sabe, o Brito, quando eu indiquei, ele foi me apresentado por um conjunto de advogados da mais alta respeitabilidade, liderado por um companheiro como Antônio Bandeira de Mello, como Fábio Comparato, sabe? E disse assim para mim: presidente, o senhor vai ter o orgulho de indicar para a Suprema Corte o primeiro ministro de esquerda da história do país. E eu conheci o Brito porque quando nos anos 80 ele era advogado de sindicato em Sergipe, e eu ia a Sergipe, ele era meu motorista, tá? Eu indiquei o Brito. Nunca conversei com o Brito depois dele indicado, nunca pedi favor para ele, porque eu não indiquei para ele ser meu amigo. Porque eu era contra isso. Eu, quando ficava sabendo, com o Antônio Carlos Magalhães, almoçava toda sexta-feira com o Tribunal de Justiça da Bahia, almoçava toda segunda-feira com não sei com quem, eu não queria repetir isso. Então eu indiquei as pessoas porque me diziam: esse está preparado, esse é bom, tal. Foi assim que eu indiquei as pessoas. Em algumas coisas dos estados, nós tivemos comportamentos muito bons dos ministros. A Raposa Serra do Sol foi uma coisa importante, a União Civil foi uma coisa extremamente importante, a Célula Tronco foi uma coisa extremamente importante que foi votada. Agora, quando se trata de atacar a gente pessoalmente, eu não tenho condição de procurar o ministro e falar: companheiro, aí eu te indiquei, você me deve favor. Não me deve favor. Sinceramente, eu não acho que me deve favor. Eu acho que essas pessoas têm que ser apenas justas, têm que ser apenas honestas. E se estudarem o mérito do meu processo e eu tiver culpa, mostre para o povo brasileiro que eu sou culpado e me condenem. A mesma coisa eu acho que aconteceu com a Dilma. Tem muita gente que ajuda a gente a escolher. Às vezes você tem 2 ou 3 e quer dizer um cara honesto comigo. Quer dizer, uma figura digna comigo. O Jobim, ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, foi presidente quando eu fui presidente, ajudou muito o meu governo, e o Jobim nunca indicou ninguém. O Jobim só falava assim para mim: ô presidente Lula, o único conselho que eu posso lhe dar para você não cometer equívoco é não escolher alguém que não tem biografia feita.
se você escolher alguém que vem fazer biografia aqui dentro, essa pessoa vai a mosca azul pousar na cabeça dela e o senhor vai ficar decepcionado com algumas pessoas, tá? O Jobim, a bem da verdade, nunca me indicou uma única pessoa e me deu esse conselho. Presidente, nós estamos encaminhando para o final, e como o senhor está aqui, a presidente Dilma também está aqui, eu não posso deixar também de lhe perguntar, até senão depois nos puxam a orelha, mas como vocês não perguntaram as coisas, os dois presidentes estão lá. Então, durante muito tempo, eu imagino, estratégia usada em relação ao senhor e à presidente Dilma, foi dizer que vocês estavam estremecidos, que vocês brigavam, que vocês não se entendiam, que vocês estavam separados. Como é que é o seu relacionamento com a presidente Dilma quando ela estava no poder e depois do poder? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Ontem eu brincava com a Dilma que ela foi escolhida ministra por uma reunião. Eu tinha grupos que discutiam energia no Brasil, que eu me reunia mensalmente. Quando foi numa reunião, sabe, ela foi convidada a participar da reunião. Chegou lá com o laptop dela, abriu o laptop dela na mesa e tinha o Pinguelli, tinha muita gente boa na área. E ela começou a dizer para os caras, não, porque não é isso, porque não é aquilo, porque não é isso, porque não é aquilo, porque não é isso, porque não é aquilo. Tinha alguns que falavam o seguinte: presidente, tem mais de 1000 pequenas hidrelétricas paradas no Brasil, que se colocar elas para funcionar vai gerar tantos megawatts. É mentira, nenhuma delas foi retomada porque não era economicamente viável. Bem, aí eu falei, pô, essa baixinha é boa. Essa baixinha é boa. O Zé Dirceu, que tinha sido escolhido por mim, chefe da Casa Civil, para montar o segundo escalão do governo, já tinha oferecido ao PMDB o Ministério de Minas e Energia. Eu liguei para o Zé Dirceu, pode tirar. Pode tirar que eu já escolhi o ministro de Minas e Energia, vai ser a companheira Dilma. Foi assim que ela foi ministra, tá? E depois, quando o Zé Dirceu saiu, eu falei, vai ser ela chefe da Casa Civil. E a Dilma, ela fez um bem na Casa Civil para mim extraordinário. Ou seja, ela me deu a tranquilidade que um presidente precisa para ser presidente. Porque um presidente, esse era um defeito que eu falava para ela. Ela foi eleita presidente, mas ela não largou a Casa Civil. Ela continuou sendo presidente e chefe da Casa Civil, porque ela, sabe, não admitia que as pessoas fizessem alguma coisa que ela não desse porrada e não cobrasse, não exigisse. E isso era um defeito. Você está lembrado que a primeira frase que eu conheci com a Dilma foi: Dilminha, cadê a Dilma da Dilma? Ou seja, alguém que você depositasse confiança para fazer as coisas da administração e você presidir. Presidir é fazer política. Se você tiver uma boa equipe, tá? Então eu tenho um carinho pela Dilma antes, durante e depois. Eu acho que a Dilma funcionava na presidência como a Marisa funcionava em casa, sabe? A Marisa parecia que acatava o que eu falava, mas não acatava não. Ela tinha opinião própria e de vez em quando eu ficava nervoso. E a Dilma era assim, ela tinha a opinião dela. E a Dilma sabe que eu só conversava com ela quando ela pedia uma conversa. O meu papel era não interferir no governo da Dilma. Era não interferir. Se pedisse opinião, eu dava. Se não pedisse, eu não dava, porque ela foi eleita para isso. Quando ela foi indicada, algumas pessoas queriam que ela fosse presidenta tampão, e eu me recusei. Ela vai ser presidenta por inteiro. Se ela fizer um bom governo, ela tem direito à reeleição, porque eu tinha a experiência do Olívio Dutra aqui no Rio Grande do Sul. Olívio Dutra está aqui também. Não, mas eu tinha, quando o Olívio Dutra se meteu a disputar uma prévia, que o PT inventou uma prévia para disputar, eu falei, Olívio Dutra, não dispute, faça como eu fiz com o Suplicy. Como é que você vai pedir que o PT internamente julgue o teu governo? Se eles te derrotarem, significa que eles não gostaram do teu governo, Olívio. É isso que vai passar para a sociedade. O Suplicy queria disputar a prévia comigo, eu falei, você quer ser? Eu disputo sozinho, Suplicy, eu não vou disputar. Então, eu falei, a Dilma tem que ser candidata por inteiro, tá? Você sabe que no fim da campanha tentaram desmamar a Dilma do Lula. Eu chego no Pará, estava num comício, eu tinha recebido um recado de uma pessoa que estava em Paris. E essa pessoa falou assim, então Lula, acabei de receber uma pesquisa, não sei se você sabe que você está fora da televisão, é importante saber que a Dilma vai cair. E se você não voltar para a televisão, nós vamos perder as eleições de 2010.
A Dilma estava junto comigo num comício lá em Belém. Eu falei, Dilma, eu recebi essa notícia. Falou, pois é, presidente. Eu até ia falar para o senhor. Eles falaram que tinha que desmamar eu do senhor e eu não concordei com isso, mas eles estão desmamando. Aí eu peguei o telefone, liguei. Os coordenadores da campanha eram Zé Eduardo Dutra, Zé Eduardo Cardoso, Palocci e o coordenador da comunicação era o Jean Santana. Eu peguei e liguei para o Zé Eduardo Dutra, falei, Zé Eduardo, eu estou chegando em Brasília amanhã de manhã e eu quero às 9 horas uma reunião. Cheguei na reunião nervoso, eu quero saber quem de vocês tem voto para eleger a Dilma. Você tem voto, Palocci? Não. Você tem voto, Jean Santana? Não. Tem voto? Não. Então vocês vão para aquele lugar, porque eu vou voltar para a televisão para eleger a Dilma. E a relação sempre foi extraordinária e continua sendo. Eu tenho um profundo respeito e admiração pela companheira Dilma e ninguém vai fazer eu brigar com ela. Ninguém. Sabe? A Dilma errou aqui, mas eu também errei ali. Ou seja, o que a gente precisa é continuar com essa relação de sinceridade e de companheirismo. Eu acho que a Dilma foi vítima de muita coisa nesse país. Eu acho que, às vezes, ela cometeu erro na escolha das pessoas para cuidar da política. Né? Eu não sei se você sabe, eu nunca contei, mas eu não queria o Padilha como ministro da Saúde. Eu queria que o Padilha ficasse na coordenação política, porque era o cara que a gente tinha arrumado melhor. O Joaquim Levy também. Deixa eu lhe falar. Na verdade, eu tinha tido uma conversa com a Dilma muito sincera. Eu achava que a Dilma deveria levar o Meirelles. A Dilma falou, não, o Meirelles eu não levo. E o Trabuco. Sabe? Aí eu falei, Dilma, tem um cara que tem escrito muita coisa boa a teu respeito. Aí era o cara que mais defendia o governo na imprensa, nas reuniões com os empresários. Eu falei, você poderia tentar o Trabuco. Ela falou, vou conversar com ele em tal lugar. Não sei aonde, mas vou conversar. Eu fiquei surpreso quando ela trouxe o Levy. Porque eu sabia que ela não gostava do Levy, então eu não entendi a mágica dela trazer o Levy. E o Levy foi uma coisa ruim, sabe, porque o Levy era uma marca negativa para a militância do PT. Mas sabe o que acontece, Juremir? O problema é que quando você está no cargo, sabe, você tem que tomar decisões, às vezes você não tem tempo de ouvir, de pedir, às vezes você acerta, às vezes você erra, sabe? E assim, mas eu acho que ela não foi tirada pelos erros, ela foi tirada pelos acertos. Porque é verdade que no governo de 2011 a 2014 foi feito 528 bilhões de desoneração, de isenção fiscal, para manter o quê? Para manter a política social, para manter geração de emprego, porque as pessoas que fazem crítica se esquecem que nós chegamos em dezembro de 2014 com 4,5% de desemprego, o menor desemprego da história desse país. Só Finlândia tem isso, Noruega, Suécia e Alemanha nos bons tempos, tá? E ela manteve todas as políticas sociais e ela realmente não gastou, investiu dinheiro em subsidiar casa para quem não tinha como comprar casa. Acabou o nosso tempo aqui, mas eu não posso deixar de lhe fazer uma última pergunta. Independentemente do desfecho no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Regional da Quarta Região, lei da ficha limpa, como é que o senhor se vê candidato em função da condenação por colegiado? E mais do que isso, o senhor não acha que o senhor é inquestionavelmente a maior liderança do PT? Esta dependência que o PT tem do senhor é prejudicial? Não, eu acho que não. Quisera Deus que todos os partidos tivessem uma liderança. O defeito do Brasil não é o PT ter uma grande liderança. O defeito do Brasil é ninguém ter liderança. Quem é a liderança dos tucanos? Não tem. Quem é a liderança dos conselheiros? Henrique não conta mais? Não conta mais. Lamentavelmente não conta. Isso, quem é que conta? O Alckmin. O Alckmin, pesquisa que a gente faz, diz assim, você gosta do Alckmin, tem 20% que diz que gosta. Você votaria nele para presidente, apenas 4% do que gosta votaria nele. Quem é o outro candidato que nós temos? Sabe, de envergadura? Quando eu fui candidato em 89... Você não tem medo de um desempenho do Bolsonaro? Não tem medo. Eu acho que o Bolsonaro, veja, o Bolsonaro tem que ser levado a sério, porque independe do voto dele. Eu não dependo do voto dele. Os nossos eleitores, sabe, são diferentes e distintos. Agora, quem tem que cuidar do Bolsonaro são os tucanos, tá? Porque a política de ódio disseminada por eles é que gerou o Bolsonaro.
Então eu não tenho a preocupação. O problema do Brasil hoje é a falta de liderança. Quando eu fui candidato em 89, a gente tinha Aureliano Chaves, a gente tinha Ulisses Guimarães, a gente tinha Brizola, a gente tinha Mário Covas, a gente tinha FIF, a gente tinha eu como candidato. Hoje, quem é que está candidato? Qual é o grande quadro da direita? Sabe, o Dória foi eleito em São Paulo por conta dos votos brooklinianos, achou que era o máximo. Sabe, apareceu um monte de puxa-saco e lançou ele e tal. Viu o que ele é hoje? Viu o que ele fez? Está fazendo como o Tucano faz. Está fazendo como o Tucano faz. Ganha a prefeitura e percebe que é difícil governar. Ó, chispa, tentando concorrer a outro cargo para não ter que governar. Ah, faça como o PT. Governe. Enfrente os problemas. Sabe, então, querida Thaline, eu acho, você sabe que eu tenho orgulho, eu estou nessa brincadeira há muito tempo, acho que você era nem nascida ainda, eu já estava nessa brincadeira, e eu fico com muito orgulho de saber que depois de tantos anos, uma figura como Olívio Dutra, que começou junto comigo, é a principal referência do PT no estado do Rio Grande do Sul, tá? E não é nacional porque gaúcho não gosta de viajar ao Brasil. Eu cansei de fazer críticas a eles. Os gaúchos gostam de ficar dentro da fronteira deles e não vai. E eu sou a figura nacional, sabe por quê? Porque eu não paro. Eu não paro. Como bom corintiano, o senhor tem que fazer um prognóstico aqui. O senhor é especialista nisso também. Então faça um prognóstico para encerrar, que é o seguinte: qual vai ser o resultado de hoje do julgamento no STF? Veja, parece... Em números. Eu não estou acompanhando, querido, e não vou fazer prognóstico, porque eu prefiro não alimentar expectativa. Eles votam do jeito que eles quiserem, votam o que eles quiserem. Eu vou continuar a minha vidinha, vou continuar a minha caravana, eu vou continuar viajando no Brasil. E vou continuar... Não, eu só posso ser candidato se o PT quiser que eu seja candidato. O PT pode não querer, sabe? Mas enquanto houver uma chance... Eu quero ser candidato porque eu tenho consciência que nós poderemos dar conta dos problemas do Brasil. Essa gente que está aí não sabe governar, não sabe cuidar do Brasil, não tem amor a esse país porque estão vendendo o nosso país, vendendo. A verdade é essa, eles estão vendendo cada coisa que foi construída ao longo de um século. E eu quero dizer para você que eu sou candidato, se o PT quiser, se eu puder ser candidato, porque nós vamos fazer ou um referendo, ou um referendo revogatório, ou uma nova constituinte, para a gente poder desfazer essa safadeza que eles estão fazendo com o nosso povo e com o nosso Brasil. Quero lhe oferecer o meu livro sobre as raízes do conservadorismo brasileiro e sobre como a imprensa cobriu a escravidão na época. Eu acredito, presidente, que o senhor poderá encontrar aí alguns exemplos de como as coisas continuam acontecendo, mas já aconteciam no século XIX da mesma maneira. Jeremiro, eu quero te agradecer. Eu quero lhe pedir uma trilha. Uma música. Para marcar o programa de hoje. É uma praxe do Esfera Pública. Não, deixa eu te falar, toda vez que eu venho aqui, você sabe que eu sou fanático. Por duas músicas eu sou, cara, foi tocada em toda a cidade que eu fui, até ontem na Escola Técnica em São Vicente foi tocada, que é Querência Amada e Céu Sol Sul do Leonardo. O Leonardo era um companheiro que eu tive muita amizade com ele, e cada vez que eu vinha num comício que o Leonardo estava, Leonardo, Céu Sol Sul, meu filho, vamos cantar. Porque aquela frase, sabe, que tudo que se planta cresce, mas o que mais floresce é o amor. É uma frase maravilhosa. Beleza. Sabe? Então é por isso que eu peço Querência Amada e Céu Sol Sul. Presidente, espero que o senhor leia meu livro. Vou ler. Vou ler porque eu estou querendo entender. A Dilma disse que ia me dar um livro que ela leu sobre a classe média de São Paulo. E eu quero ler porque eu quero compreender o comportamento dessas pessoas que têm uma vocação para fascismo, uma vocação para nazista e que não aceita a democracia. A coisa bonita da democracia é a rotação de poder, é a alternância de poder, não apenas de nomes, mas de classe social. Isso aqui é uma coisa fantástica. E pior é que os trabalhadores chegaram ao poder e gostaram. E mostraram o que sabem fazer. Então o que a gente quer fazer? Eles não sabem cuidar do povo brasileiro, nós sabemos. E eu quero voltar para cuidar do povo, cuidar.
sabe? Fazer esse povo aprender a comer bem outra vez, a vestir bem, a passear bem, a ter carro, a ter geladeira, a ter computador, a ter telefone, a poder pegar e entupir o aeroporto lá do Porto Alegre para o rico dizer, nossa, isso aqui parece uma rodoviária, sabe? Quanto mais rodoviária, melhor para mim. Amanhã o senhor encerra a sua caravana no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em São Leopoldo. São Leopoldo. E aí eu vou para Floripa, de Floripa eu volto para Chapecó, e depois eu vou a mais algumas coisas em Santa Catarina, depois eu vou Francisco Beltrão e vou terminar a minha caravana na Boca Maldita. É uma provocação? É uma provocação? Não, provocação não. É que a Boca Maldita é o grande lugar de ato público do Paraná. Se terminar em Curitiba, é uma provocação? Não, é que eu poderia ter começado por lá e vindo para cá. Mas como tinha agenda com Pepe Mujica, nós resolvemos começar pelo Rio Grande do Sul. Presidente, muito obrigado. Foi realmente muito importante jornalisticamente para nós conversarmos com o senhor. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença em responder a tantas questões e bom trabalho e, claro, também bom passeio aqui nas ruínas de São Miguel, guiado por um missioneiro. Não pode ser o melhor guia. É o próprio representante do povo Guarani. Exato. Ali. Ele quase esteve nas lutas guaraníticas aqui no... Mas Juremir, eu quero te agradecer, primeiro pela seriedade como jornalista. E a você, Thaline, numa demonstração de que as mulheres precisam ocupar mais espaço na vida pública, seja no jornalismo, na política. Não adianta os partidos aprovar uma lei dizendo que tem que ter 50% de candidato. Não adianta, porque qual é as condições que estão dadas para a mulher poder participar da vida? Nenhuma. Os partidos, quando fazem uma convenção, não montam uma creche para a mulher casada que tem filho levar. Aí a mulher fica brigando com o marido, é minha vez, é minha vez, é minha vez. Como a mulher, sabe, sempre quer tomar conta do rebento dela com muito mais carinho que o homem, termina o homem indo para a reunião, a mulher fica de casa. Então essa é uma provocação que eu faço para as mulheres. Vocês precisam ocupar os espaços, porque, na minha opinião, a mulher tem mais vocação para a governança do que o homem. Ela certamente tratará, sabe, o governo com muito mais carinho. É por isso que no nosso governo a gente começou a dar a casa no nome da mulher, é por isso que o Bolsa Família no nome da mulher, porque se o cara é do Grêmio, ou se o cara é do Internacional, ele recebe o cheque no nome dele, e vai que acontece o que aconteceu com o Inter, deixou de perder o título, o que acontece? O cara pega o Bolsa Família, vai no bar, toma uma cervejinha aqui, a outra cervejinha ali, acabou o leite da criança. A mulher não, a mulher vai gastar o dinheiro com a criança. É por isso que nós apostamos tanto nas companheiras mulheres. Muito bem.